9. Mas eu quero iniciar aqui com uma pergunta. Peço muito bem atenção nessa pergunta que vou fazer. Você se lembra de algo notável que já fez na sua vida? Você se lembra de algo notável que já fez na sua vida? Pode ter sido o início do seu negócio próprio, talvez a oportunidade de mudança de um emprego, ou a decisão de dar um novo rumo à sua vida ou da sua família. Ou pode ser uma outra situação que você diz assim, isso aqui foi notável na minha vida. Isso aqui marcou a minha vida. Você se lembra? O irmão Zenilson falou que ele disse que ele se lembra de algo notável na sua vida. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías diz algo notável diante do chamado de Deus. O que foi que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me, né? Então, fazemos uma segunda pergunta, mas quem era Isaías? O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Isaías viveu entre 758 e 686 a.C. O seu ministério iniciou perto do fim do reinado do rei Uzias. Eu vou entender isso aqui para frente, tá? Iniciou perto do término do reinado do rei Uzias. Isso você confere em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isso aqui a gente está vivendo aproximadamente o ano 740 a.C. Isaías profetizou em Judá durante o reinado de 4 monarcas. Queria que você conferisse no dedo aí, ó. O Uzias, rei Uzias, e Jotão, que foram reis bons, Acais, que foi um rei perverso, e Ezequias, que foi um rei bom e também amigo do profeta Isaías. Então, o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele viveu entre o ano 758 a 667 de Cristo. Ele profetizou durante esses 4 reinados: o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e do rei Ezequias. Tá? Ezequias. De acordo com a tradição, o profeta Isaías, ele morreu no ano do reinado do rei Manassés. Aí eu queria que vocês conferissem uma leitura comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 37. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Diz assim: foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, e morreram a fio da espada, e andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Tudo indica, irmãos, segundo a tradição, que Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Tá? É por isso que tem essa citação em Hebreus capítulo 11, versículo 37. Estão conseguindo acompanhar aí? Então vamos recapitular aqui para você poder entender, tá bom? Então o nome Isaías significa o Senhor a salvação. Ele profetizou durante 4 reinados: o reinado de Uzias, de Jotão, de Acais, de Ezequias, e tudo indica que ele morreu no reinado de Manassés, cerrado ao meio. Ok? Então vamos continuar. Na sua época, Deus levantou também outros profetas: Oséias, Miqueias e Amós. Oséias, Miqueias e Amós. Tá? Oséias, Miqueias e Amós. Oséias pregou no reino do norte, capital Samaria, que era composto por 10 tribos, conhecido também como Israel,
Se vocês quiserem conferir, está em Oséias capítulo 1, versículo 1. Miqueias e Isaías pregaram no reino do sul, capital Jerusalém, composto por 2 tribos. Então, no período que Isaías é levantado para ser profeta, o reino, ou seja, o povo de Deus, que eram as 12 tribos, elas estavam repartidas em 2 reinos. Reino do norte, capital Samaria, com 10 tribos, e reino do sul, embaixo, capital Jerusalém, com 2 tribos. Então, nesse período, Deus vai levantar profetas para profetizar para o reino do norte e profetas para profetizar no reino do sul. Então, Oséias, ele vai ser levantado para profetizar no reino do norte, e Isaías e Miqueias vão ser levantados para profetizar no reino do sul, tá? E tem mais um outro profeta aí, que é o profeta Amós. O profeta Amós, ele profetiza tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, tá? Está embaralhando a cabeça de vocês aí? Então, olha só, pouco se sabe sobre a vida de Isaías. Sabemos que era filho de Amós. Vamos voltar lá para o livro de Isaías, tá? Isaías capítulo 1. Deixa eu voltar aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém no dia de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Esse Amós aqui não é o mesmo que o profeta, tá? O profeta é uma outra pessoa, e esse Amós aqui é o pai de Isaías, tá? Ele era casado. Se você olhar em Isaías capítulo 7, versículo 3, e Isaías capítulo 8, versículo 3 também. Então, em Isaías capítulo 7, versículo 3, diz assim: então o Senhor disse a Isaías: vai agora, tu e teus filhos, Seá, Jazube, encontra-te com Acais no final do arqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro. Aqui só aparece o nome de um filho de Isaías, mas Isaías tinha 2 filhos, tá? Tinha 2 filhos. Isaías capítulo 8, versículo 3, diz que ele era casado com uma profetisa. Deitei-me com a profetisa, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. O Senhor me disse: põe o nome dele de Maher-Salal-Rais-Baz. Tem sentido porque tem esses 2 nomes aqui. Tem tudo a ver com as profecias, tá? Mas isso aqui fica por uma outra ocasião. Então, voltando aqui para a gente continuar. Isaías é levantado para profetizar junto com Miqueias para o reino do sul, capital Samaria. Ele era casado com essa mulher chamada profetisa e tinha 2 filhos, tá? Tudo indica que Isaías era um escrivão de dentro da corte, tá? Já por 20 anos. E nesse período, Uzias, ele é afastado do trono. Então Isaías percebeu que a nação estava em péssima situação espiritual e sem um rei. É nesse contexto que Deus entra em cena. Eu vou adiantar uma informação aqui, mas a gente vai relembrar essa informação para frente. Pastor, por que Uzias ele é afastado do trono? Porque o texto vai nos dizer que Uzias ele não soube lidar com o poder. Ele se achou tão poderoso que ele se orgulhou. Então ele pegou o incenso e foi queimar incenso no altar, que era uma atividade do sacerdote. Então, quando ele queima incenso no altar para oferecer a Deus, o sacerdote Azarias vai e repreende ele. Quando o sacerdote Azarias repreende ele, ele diz que ele fica irado. E quando ele fica irado, Deus fere ele com lepra na testa. Imediatamente.
Deus feriu ele com lepra na testa. Quando ele é ferido com lepra na testa, o sacerdote, ele tira ele do trono, tá? E coloca numa casa reservada. Então é nesse período que o povo de Israel ele fica sem um rei no trono. E depois quem vai assumir o reinado de Israel vai ser o filho de Uzias, que é Jotão. Então nesse momento em que não tem um rei em Israel, Isaías ele olha para o povo, para a situação espiritual do povo, e assim, não temos um rei para controlar as coisas e também estamos espiritualmente mortos. E aí é nesse momento, irmãos, que Deus ele vai chamar Isaías. É nesse momento em que Isaías vai ter uma visão de Deus, ele vai ter um encontro real com Deus, tá? E tudo indica que se ele era um escrivão que estava ali dentro do palácio do rei, né, ele está ali na biblioteca, né? Na biblioteca ali do rei, ali, ele lida com a escrita da época, e ele tem essa visão de Deus. E aí, é como se ele falando assim: olha, Isaías, na terra as coisas podem estar difíceis, na terra não tem um rei, mas eu quero te mostrar através dessa visão no capítulo 6, que eu reino sobre todas as coisas. E aí, se você olhar no capítulo 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu santo manto enchiam o templo. Então Deus, ele através dessa visão, ele mostra para Isaías de que ele continua reinando, de que tem alguém sentado no trono. E aí surge uma pergunta que ela queima no coração de Isaías, que não quer calar no coração de Isaías, que incomoda Isaías. Depois dele ver essa visão de Deus, aí Deus faz a seguinte pergunta: quem eu enviarei para levar esperança para o povo? Quem irá por nós para falar essas palavras de esperança para o povo, de que eu reino sobre todas as coisas? E aí essa pergunta, essa interrogação não cala no coração de Isaías. E aí Isaías, depois a gente vai um pouco para frente, Isaías diz assim: eis-me aqui. Ou seja, Isaías se voluntaria, Isaías se dispõe assim: eis-me aqui, eu vou falar essas palavras para o povo. Então, Isaías eu coloquei aqui como Isaías foi um universitário que se voluntariou para anunciar que Deus reinava. O seu nome revela o tema central do livro: a salvação provém do Senhor. O seu ministério é dividido em 4 fases, o qual nos ensina algumas lições e de como devemos nos dispor diante do chamado de Deus. Então, o ministério de Isaías ele é repartido em 4 fases, e também esse ministério dele nos ensina algumas lições de como devemos estar dispostos diante do chamado de Deus. E é isso que eu quero ver com vocês agora, a partir de agora, de forma breve. Então vamos lá. A primeira fase do ministério de Isaías, ela vai se cumprir no reinado do rei Uzias, tá? No reinado do rei Uzias. Se vocês quiserem conferir uma leitura comigo aí, segundo livro dos Reis, tá? Capítulo 15, do versículo de 1 ao 7. Mas depois vocês conferem essa leitura, mas eu quero só citar aqui o capítulo 6, versículo 1, que é a leitura que a gente já citou várias vezes aqui. Então vamos lá. Assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me na boca com uma brasa e disse: Agora isto, tocou os teus lábios e a tua boca e foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. Amém? Então olha só, a primeira fase do ministério de Isaías foi dentro do reinado do rei Uzias. Isso que eu falei para vocês. O estado espiritual do povo de Judá começou a declinar a partir do momento em que o rei Uzias orgulhou-se. Você confere essa leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Diz assim: Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias não soube lidar com poder. O seu coração foi envenenado pelo orgulho. Uzias resolveu assumir pessoalmente a função do sacerdote e queimou incenso perante o Senhor. Aí, o segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5, e segundo livro de Crônica, capítulo 26, versículo 21 e 26, diz assim, que aquilo que eu falei para você agora, que o sacerdote Azarias, acompanhado de 80 sacerdotes, entraram no templo e repreenderam severamente o rei Uzias. E Uzias indignou. Então, aquilo que eu falei agora, o Senhor feriu o rei com lepra na testa até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. É nesse contexto que Isaías foi chamado por Deus. Então, o reinado, o trono fica sem um rei. Isaías já trabalha ali dentro da corte como escrivão. E aí o rei Uzias não sabe lidar com o poder. Ele vai querer fazer uma atividade que não é dele. O sacerdote Azarias repreende ele. Ele se indigna com o sacerdote. E imediatamente Deus vai lá e fere ele com lepra. Tá? Lembrando que a lepra na época era uma doença incurável. E ele é afastado do trono. Diz que afastado do trono não tem ninguém no trono. Então Deus aí tem que chamar um profeta, tem que chamar alguém para levantar alguém para falar de que ele continuava reinando, de que as coisas estavam sob o seu controle. Então a narrativa de Isaías capítulo 6 não deixa dúvida que a visão que Isaías teve de Deus foi inesquecível. Também que o seu encontro com Deus marcou a sua vida. Tá? Marcou a sua vida. Bom, o que aprendemos com essa primeira fase do reinado, do ministério de Isaías? Então a primeira lição que aprendemos com a vida de Isaías é a disponibilidade voluntária. Tá? O chamado de Isaías, em certo sentido, reflete nossa experiência com Deus. Isaías teve um verdadeiro encontro com Deus no momento difícil. E nesse encontro viu que Deus reinava soberanamente. Capítulo 6, versículo 1 ao 4. Reconheceu que era pecador, versículo 5. Clamou por perdão, versículo 6 e 8. E depois se disponibilizou para servir a Deus na sua geração. Então olha só. Não é preciso, irmão, deixarmos nossa profissão para servir a Deus. Deus quer nos usar aonde estamos. Aonde estamos. Não foi preciso Isaías deixar a sua atividade ali. Disse, não, eu vou te levantar nessa geração para você falar sobre o meu amor para as pessoas aqui neste lugar. Então, ou seja, Isaías ele se disponibilizou voluntariamente para ser um profeta naquele momento. Então, só que esse encontro que ele tem com Deus, esse encontro que ele viu da glória de Deus, da majestade de Deus, isso causa um impacto na sua vida. Então isso aqui é importante, irmãos, que Isaías ele viu que Deus estava reinando soberanamente,
ele reconheceu que era pecador, ele clamou por perdão e depois ele se disponibilizou para servir a Deus. Isso não é diferente da gente. Em momentos difíceis, olha só, são os momentos mais difíceis da nossa vida que a gente procura a Deus. É no momento mais difícil da nossa vida que a gente pensa que tudo está acabado, que Deus levanta alguém para conduzir a igreja dele, para conduzir o povo dele. Mas quando nós temos um encontro com Deus e conseguimos ver a glória de Deus, a gente reconhece também que somos pecadores. E aí depois a gente pede perdão para Deus. E depois que a gente tem encontro com Deus, a gente vê várias vezes quando Jesus curava leprosos, curava cegos, curava surdos. Quando ele teve encontro com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. É impossível, uma pessoa que quando tem um encontro real com Deus, ele não fica só para ela mesma aquela informação. Você vê que a mulher samaritana no poço de Jacó, ela correu para dentro da cidade para falar para as pessoas de que ela teve um encontro real com Jesus. Então, a mesma coisa, ela se voluntariou para fazer a obra de Deus. Tá? E a mesma coisa também Isaías, ele faz aqui. Então, essa é a primeira fase do reinado, do ministério do rei, do ministério do profeta Isaías. A segunda fase, ela vai se ocorrer no reinado do rei Jotão. Jotão era filho de Uzias. Tá? Filho de Uzias. Então, após a morte de Uzias, seu filho Jotão reinou por 16 anos. A gente encontra essa informação no segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 32 e 35. É nesse período que Isaías recebeu as profecias que estão nos primeiros 5 capítulos, tá? É nesse período do rei Jotão que Isaías vai receber as profecias que estão nos primeiros 5 capítulos do livro de Isaías. O rei Jotão fez muita coisa boa no seu reinado, mas falhou em uma área muito crítica. Queria que vocês acompanhassem comigo aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 34 e 35. Diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos neles. Assim, violando o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Para a gente entender melhor essa história, um outro profeta que está profetizando no outro lado do reinado, que é o reino do norte, que é Oséias. Oséias, ele ilustra melhor essa idolatria que estava acontecendo dentro do povo de Israel. Então, o profeta contemporâneo de Isaías, Oséias, retrata muito bem esse episódio, usando o seu casamento com... muitas pessoas lêem como Gomer, né? Ou com Gomer. Então, Oséias capítulo 1, versículo 1. Então, olha só, um pastor casado com uma mulher infiel. Por quê? Porque Oséias, ele é o pastor de Israel naquela época. Oséias, ele representa Deus naquela época ali. E a mulher dele representa o povo de Israel. Então, Oséias, ele fala para o povo o que está acontecendo e ele vive na prática, ele vive dentro do seu casamento essa infidelidade que o povo de Israel tinha para com Deus. Então, na época do rei Jotão, ao invés de Jotão, ele fez muita coisa boa, mas uma coisa que ele não fez foi derrubar os altares. Então, as pessoas continuaram oferecendo sacrifício aos deuses daquela época. E aí, espiritualmente falando, retrata a infidelidade de Israel com o Senhor. A nação estava casada com o Senhor e deveria manter-se fiel. Todavia, Israel desejou ardentemente o pecado, especialmente com os falsos deuses das outras nações. Isso era trair Deus. Deus acusa seu povo de traição, pois eles buscaram ajuda em outras fontes espirituais, como feitiçaria,
adivinhações, idolatria, riqueza e também cavalos de guerra. Você encontra essa informação em Isaías capítulo 2, versículos 6 e 8. Ou seja, Deus ele mostra na prática para o povo de Israel, assim, ele diz assim: eu quero mostrar para vocês a infidelidade que vocês têm comigo, no sentido espiritual. Eu vou chamar esse profeta chamado Oséias, ele vai se casar com essa mulher, que em muitos comentaristas chamam ela como uma prostituta. E ele vai se casar. E ele se casa com essa mulher, eles têm filhos, mas essa mulher ela tem filhos e ela desmama essas crianças e volta para a prostituição. Isso é anos e anos. Entendeu? E chega um momento que ela não tem nenhum valor mais. E vai ser vendida. E o próprio Oséias compra essa mulher. E isso aqui, Deus ele faz isso na prática para ilustrar, para mostrar na prática de como o povo de Israel estava sendo infiel com ele. Como estava sendo infiel? Porque, irmãos, eles, ao invés de eles, no momento difíceis da vida dele, eles buscarem a solução em Deus, eles buscavam as soluções em feitiçaria, em adivinhações, em idolatria. Eles confiavam na riqueza e também na sua força de guerra. Eu lembro que tem um salmo que diz assim, que não confiamos, né? Não confiamos em cavalos, né? Não confiamos em cavalo, né? Então, o povo de Israel, isso aqui é importante, eles esquecem tudo aquilo que Deus fez no deserto. Eles esquecem todas as coisas que Deus faz com eles. Aí que eles vão assim: nós estamos passando um momento difícil, então vamos buscar força na feitiçaria, nas adivinhações, vamos adorar outros deuses. Nós temos tesouro, nós temos também cavalo de guerra. Então esse aqui é o nosso Deus. E aí isso significava trair Deus. E Deus, ele não aceita traição. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. Deus não aceita traição. Deus não aceita ser abandonado, ser traído, ser rejeitado. É porque Deus assim, nós não temos motivos para trair Deus. Nós não temos razão para trair Deus. Porque Deus ele é um esposo que dá tudo para a sua noiva. Então a sua noiva não tem motivo para atrair. Então quando ela procura outras coisas, como a feitiçaria, adivinhações, idolatria, tesouros, cavalos de guerra, isso é trair Deus. Jeremias fala isso no capítulo 2. Ele diz assim: quando tu era moça, o teu amor era só para mim, mas depois que você se tornou uma senhora e conheceu outras pessoas, você agora está me traindo. E isso eu não aceito. E por isso Deus pune o povo de Israel, tá? Qual é a segunda lição que aprendemos com o ministério de Isaías? A segunda lição que aprendemos com o ministério de Isaías é que o nosso ministério deve ser para glorificar a Deus. O nosso ministério, a nossa vida, ela deve ser para glorificar a Deus. Então, olha só, o foco principal da mensagem de Isaías que Isaías recebeu era: a salvação provém do Senhor. A palavra salvação repete 27 vezes dentro do livro. E aí eu queria que vocês conferissem um texto comigo aí, Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha só que diz assim, ó: vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se tiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Eu achei muito interessante porque que o nosso ministério, a nossa pregação, ela deve glorificar Deus. Sabe por quê? É muito interessante esse texto aqui, porque vocês nunca se perguntaram o que é escarlate, o que é carmesim? Olha só, você vai entender que interessante aqui, ó. A escarlate era uma largata fêmea,
ela era não era uma largata assim comprida, né? Era como se fosse era meio redonda, assim, como se fosse um percevejo, tá? E quando ela se cobria, né? Ou seja, quando ela mantinha ali a relação junto com a escarlata fêmea com a escarlata macho, e quando ela ia se desovar os seus ovos, ela se fixava no tronco de uma planta. Quando ela se fixava ali ela ia morrer ali. Só que antes de morrer, ela colocava os seus ovos para fora, e quando ela colocava esses ovos para fora, ela liberava uma toxina chamado carmesim. E essa toxina era uma toxina vermelha, era como se fosse um sangue. Por que, pastor, ela fazia aquilo? Porque ela ia morrer, mas aquela toxina ia proteger, ia sustentar que os seus filhos sobrevivessem. Então, ou seja, ela morre para que os seus filhos vivam. No Novo Testamento, Jesus falando assim com seu sangue carmesim. Jesus morre para que tenhamos vida. Mas no nível de Isaías aqui, acontece outro ponto interessante, que depois que essa toxina ela secava ali, as pessoas chegavam lá, elas raspavam e usavam aquilo para tingir tecidos. E o tecido ficava vermelho como a escarlata, vermelho como o carmesim. Era o vermelho mesmo. E era impossível tirar aquela mancha do tecido. Aqui nesse contexto, Isaías está dizendo para o povo de que o pecado tinha manchado a vida deles. Só que olha que interessante. Depois de 4 dias de morta essa largata, esse carmesim aqui, ele se tornava numa goma, tá? Ele não ficava mais vermelho, ele ficava branco como a neve. Agora vamos ler de novo o texto, olha só. Vamos ler de novo o texto aí. Diz assim: vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Deixa eu voltar aqui. A escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E Deus está falando assim: olha, eu sou o único que pode remover essa mancha da vida de vocês, que é o pecado. Mesmo que vocês dizem assim, essa mancha aí é irreversível, eu sou poderoso para tirar essa mancha da vida de vocês. E é por isso que isso nos ensina que a nossa pregação deve fazer Deus conhecido. E quando nós pregamos, irmão, nós temos que falar para o mundo de que Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. Jesus é poderoso para nos salvar de qualquer situação. Mesmo que a nossa vida esteja manchada com multidão de pecados, mas o sangue de Jesus é poderoso para lavar-nos de todo tipo de pecado. E nós tornaremos a nossa vida branco como a neve. Branco como a neve. Então, quando nós falamos isso, Jesus, Deus é glorificado, porque é Ele que nos chama, é Ele que convence a pessoa do pecado. Então, a segunda lição que aprendemos com o ministério de Isaías é que o nosso ministério deve glorificar a Deus. Bom, terceiro, para a gente caminhar para o quarto e último, a terceira fase do ministério de Isaías foi durante o reinado do rei Acais. Se encontra Acais, ele é filho de Jotão, tá? Você vê que tem uma sucessão aqui, né? Você tem Uzias, Jotão, Acais e depois Ezequias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 28. Vamos continuar aqui. Então, olha só. Do capítulo 7 ao 27, vemos que o profeta Isaías está lidando com uma crise específica na história.
de Judá. Isaías alerta que o rei Acais, Isaías alerta o rei Acais que o reino do norte, Samaria e a Síria vão se aliar e invadir Judá. Ó, interessante aqui, esse reino do norte são as 10 tribos de Israel. O Isaías tem assim, olha, rei Acais, as 10 tribos, junto com a nação da Síria, elas vão se unir e vão invadir Jerusalém. Mas mesmo Isaías tendo alertado Acais não ouviu e não ouviu Isaías. Em vez de pedir a ajuda de Deus contra os ataques do reino do norte, buscou o apoio da Assíria. Isso aqui foi um outro erro cometido. Se você lerem segundo livro dos Reis, capítulo 16, e o capítulo 16, versículo 10 e 16, vocês vão ver que Isaías, ele alertou o rei sobre isso, e também falou, irmãos, e essas informações você conferir também em Isaías capítulo 7, versículo 4, e Isaías capítulo 7, versículo 11. Vamos ler aqui, só para vocês entenderem que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite aqui. Isaías capítulo 7, versículo 11, diz assim: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja abaixo na profundeza, seja em cima nas alturas. Acais, porém, respondeu: não pedirei nada e nem provocarei o Senhor. Olha só que interessante. Isaías chega com Acais e diz assim: Acais, estamos correndo perigo, porque o reino do norte, junto com a Síria, vão nos invadir. Eu te aconselho que você peça auxílio de Deus, que você peça um sinal de Deus, que Deus vai nos livrar dessa situação. Aí Acais comete um erro aqui grave. Ao invés de confiar em Deus, ele faz aliança com a Síria. E Isaías fala assim, ó, no versículo 11 do capítulo 7, assim: pede um sinal a Deus. Deus, irmãos, ele estava pronto para dar um sinal para Acais de que ele ia livrar o povo da mão daquelas pessoas. E Acais, ele não pede esse sinal a Deus. Então Deus usa Isaías para dar também uma mensagem de esperança ao rei, para exercer a sua fé, pedindo um sinal a Deus. Acais não confiou em Deus, e sim na aliança com a Assíria. A terceira lição que aprendemos aqui com o texto de Isaías, com a vida de Isaías, é a humildade diante de Deus, tá? Olha só, quando temos uma visão verdadeira de Deus e de sua santidade, a única coisa que nos resta é nos humilhar e reconhecer nossos pecados. Por exemplo, Jó viu o Senhor e se arrependeu. Jó capítulo 42, versículo 6. Pedro clamou: sou pecador, quando viu a glória de Deus, em Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando temos uma verdadeira experiência com Jesus, isso não nos torna orgulhosos, e sim humildes e quebrantados. Se quisermos ser usados por Deus, devemos nos humilhar e purificar a nossa vida. Jesus está sempre pronto a restaurar o nosso ministério, assim como ele restaurou o ministério de Pedro, quando Pedro negou ele 3 vezes, e depois de negar, pegou a sua malheira, pegou a sua canoa e foi pescar. E Jesus vai lá na beira da praia conversar com Pedro e disse: Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Volta para o teu ministério. Volta para a missão. Ainda não terminou. Depois daquele chamado ali, depois daquela conversa que Jesus teve com Pedro, Pedro se torna um homem poderoso, né? Um homem que até sua sombra curava as pessoas. Um homem que pregava uma mensagem cristocêntrica. E na sua primeira pregação, aproximadamente 3.000 pessoas se salvam. Você vê como, quando a gente tem uma verdadeira visão de Deus, de quem Deus é,
e nos humilhamos diante dele, pedimos perdão para ele, Deus ele trata a gente e restaura o nosso ministério. Devemos confiar em Deus, não devemos cometer o erro como o erro aqui de Acais. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus se pede para mim um sinal, vê se eu não vou te ajudar. E sempre Deus ele está pronto a nos ajudar. E o último, a quarta fase do reinado, eu estou com esse reinado aqui na cabeça desde o início da pregação aqui, do ministério de Isaías, é o reinado do rei Ezequias, tá? O reinado do rei Ezequias. Ezequias reinou por 29 anos e foi um dos poucos reis de Jerusalém que pode dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 3. O relato de Isaías sobre o reinado de Ezequias vão do capítulo 36 ao capítulo 39. Sabemos que nesse período, olha só que interessante aqui, ó. Numa hora, Jerusalém está fazendo aliança com a Síria, e numa outra hora, a Síria vem para cima de Jerusalém, né? A Síria, tá? No comando do rei chamado Senequeribe, ele montou uma campanha militar e partiu rumo a Jerusalém, para cercar Jerusalém, para tomar Jerusalém, porque ele já tinha tomado o Egito, já tinha tomado também a Síria e também o reino do norte. Então é um reinado que está se expandindo na época. Eles vão para cima de Jerusalém. E nesse momento, irmão, Ezequias é o rei de Judá. E também Ezequias está doente. É nesse contexto aqui que Isaías entra lá e fala assim: Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. Ezequias ele está doente, o rei Ezequias está doente nesse momento aqui. O cara está doente e ao mesmo tempo tem que lidar com uma situação de guerra. E aí é o momento que ele ora e Deus responde essa oração. Mas não é só esse milagre. O milagre não acontece somente de Deus, dar mais 15 anos de vida para Ezequias e também curar Ezequias. Acontece outro milagre aqui, tá bom? Então olha só, Isaías advertiu o rei que em relação a essa aliança, olha só, então nesse momento aqui, Ezequias quis fazer aliança com o Egito. Então Isaías falou que não era para fazer aliança com o Egito, e que era para Ezequias não tomar o mesmo erro do seu pai, Acais. Mas era para ele fazer diferente, era para ele buscar o auxílio em Deus, tá? Você vê isso em Isaías 37, 36. Sabe o que acontece em Isaías 37, 36? Vamos conferir aí. Isaías 37, 36. 37, 36. Isaías 37. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Quantos soldados Deus matou do rei Senequeribe? Vocês estão vendo a diferença aqui, irmão, de a gente fazer aliança com as pessoas que estão no seu redor e a gente fazer aliança com Deus? Vocês estão vendo a diferença? Acais faz aliança com a Síria. Ezequias também queria cometer o mesmo erro, fazer aliança com o Egito para se livrar das mãos dos assírios. Mas aí Ezequias falou assim: olha, não cometa esse erro, confia em Deus, busca Deus e Deus vai intervir. Aí aqui acontece 3 milagres. Deus dá mais 15 anos de vida para o rei, ele cura ele da enfermidade e destrói o exército do rei Senequeribe, matando 185.000 soldados. Tá? Então, a quarta lição que aprendemos com o ministério de Isaías é fidelidade no conteúdo.
A mensagem de Deus deve ser pregada com fidelidade, independentemente da reação. Deus falou a Isaías: muitos irão ignorar a sua mensagem. Eu quero voltar um detalhe aqui, que quando Deus chama Isaías, ele fala assim: olha, eu vou te levantar, mas as pessoas vão te ouvir e não vão entender. Aí você vai assim: mas como, né? Como é que tu vai me levantar agora se eu vou pregar e ninguém vai me entender? Mas aí Deus fala assim: olha, só faz pregar a palavra, deixa que eu vou fazer a obra. Vai ter um remanescente que vai ouvir. Então, olha só, a fidelidade no conteúdo, irmãos, na fidelidade no conteúdo. Independentemente da reação, Deus falou a Isaías que muitos iriam ignorar sua mensagem, mas mesmo assim, anunciou fielmente a mensagem de Deus por 50 anos de ministério. Vocês vão ver que Isaías, ele andou também 3 anos, né? 3 anos nu. 3 anos, tá? Ele prega durante 50 anos, foi fiel à palavra de Deus durante 50 anos, durante as mensagens de Deus. E muitas vezes nós desistimos, né, irmão José? Pregamos 2, 3 vezes por alguém, aí desistimos logo, né? 50 anos aqui, ó, noite e dia. Palavra de fidelidade, repreensão, encorajamento, 50 anos ali. 4 reinados. E aí é fiel a Deus até a morte. Não desiste do seu ministério, vai até o final. Então, a nossa missão é apenas anunciar. Isaías viu quem chamava, viu a sua situação e viu que era necessário fazer uma escolha. Então ele se voluntariou a ser fiel a Deus até a morte. Esse é um exemplo a ser seguido. Então, aprendemos que aprendemos que o seu ministério durou 4 reinados, o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás e Uzias. As lições que aprendemos com o seu ministério foram disponibilidade voluntária, ou seja, que devemos estar prontos e disponíveis voluntariamente para servir a Deus na nossa geração. Segundo, o nosso ministério deve glorificar a Deus, ou seja, quem nos chama, capacita e convence o pecador é Deus, então toda a glória é dada a Ele. Terceiro, humildade diante de Deus. A obra de Deus é santa. Isso nos faz sermos dependentes dEle. E quarto, fidelidade no conteúdo. A palavra de Deus deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Tá? E a nossa lição para a gente praticar aqui é: não recuse o chamado de Deus. Desenvolva o seu ministério e o seu dom na sua igreja local. Seja como Isaías. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vou convidar vocês para a gente orar nessa noite, diante dessa palavra que a gente ouviu aqui. Vamos orar, irmãos, por nós aqui. E se você sabe de alguém dessa igreja, você sabe de alguém que já foi chamado por Deus, mas ainda não se disponibilizou ainda para ser o voluntário na obra. E se Deus falou no seu coração nessa noite aqui, diz assim: Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que Tu é glorioso, eu sei quem eu sou, eu sei